Meu filho, eu tinha brigado com ele. Meu pai faleceu, aí me mudei para a periferia. Por que para a periferia? Porque a vida é mais barata na periferia. O custo de vida é mais barato. Em perdão, a gente tem que pedir a Deus e também a gente tem que se perdoar. Porque se a gente não se perdoa, a gente se amarra no passado. As âncoras do passado seguram a gente. Qual foi a decisão mais importante que você tomou por você? Existem pessoas que nos ensinam sem perceber. Elas não fazem discurso, elas não precisam provar nada. Elas simplesmente vivem. Minha convidada de hoje é uma dessas pessoas. Professora, mãe, mulher de fé e uma das pessoas mais resilientes que eu conheci. A vida pediu que ela recomeçasse quando quase tudo havia ficado para trás. Ela precisou reconstruir a própria história, a própria casa, a profissão, a relação com o filho e principalmente a esperança. Mas existe uma característica que sempre me marcou nela. Mesmo nos dias mais difíceis, ela nunca perdeu a delicadeza. Hoje, nós vamos conversar sobre recomeços, sobre humildade, sobre fé, sobre perdão, sobre maternidade, sobre a capacidade que algumas pessoas têm de florescer novamente. Essa é a história da Maria Benedetti, ou a Mary. E eu fico muito feliz de receber aqui no podcast por mim você, Mary, alguém que eu admiro, que meus olhos brilham quando eu falo de você, alguém que me ensinou e me ensina até hoje com a sua história, seu perfil, a sua vida. Você é uma das inspirações que eu levo para a vida. Muito bem-vinda. Obrigada, Érica. Você sabe que para mim você também é uma grande inspiração. Eu acho que a força de duas pessoas, né, juntas, pode fazer um destino melhor, né? E foi feito, né, porque a Foi gente se conheceu em um momento, assim, de que eu precisava de fragilidades, ajuda, você também, e a gente uniu fragilidades. forças, Uhum, né, e fizemos a vida mais leve, mais tranquila, né, a gente percebeu que é sempre possível a gente continuar, né, é então foi isso verdade. que você me mostrou. Eu sempre lembro que a Maria falava: "Você vai virar uma chavinha", e eu virei a chavinha, né, e sempre com muito ensinamento, sempre, foquei na sua essência e foi muito enriquecedor para mim. Deu certo. Deu muito certo. E aí eu te pergunto, quem é a Mary hoje? Hoje, então, hoje eu estou aposentada. Eu tenho 67 anos. Até o ano passado eu estava dando aula em escolas. A minha carreira foi como secretária, secretária bilíngue. Trabalhei em diversas empresas, construí a minha personalidade nas empresas, porque eu acho que coisas fáceis não constroem, né? Coisas fáceis destrói. Como eu costumo falar, um diamante, para ser lapidado, precisa ser lapidado com ferro e fogo. Como é que você vai desenvolver uma personalidade preciosa, não só para você, mas para Deus também, se você não for passar pelos desertos, pelas provações, pelas coisas ruins que acontecem na hora que você precisa de alguém, você não tem, na hora que precisa de dinheiro também não tem. Se você não passar por isso, não tem jeito de ser lapidado e de se tornar uma pessoa melhor. E você passou por todos esses caminhos, né, Com Mary? certeza, com certeza. E você passou de uma forma muito nobre, né? Porque você não questionou os motivos, você entendeu o ambiente, entendeu o que tinha acontecido e imediatamente você ressignificou tudo, né? Você pegou a Maria, ela foi muito estratégica, porque ela veio de uma linhagem, de Vamos dizer, uma classe de uma média classe média alta, alta, e ela se viu na necessidade de
Rebaixar. de rebaixar, né, de dar um passo para trás, e nesse momento você saiu de um local de alto padrão e você foi para a periferia. E isso não teve nenhum problema para você. Você simplesmente identificou o que você tinha, o momento que você estava e o que você precisava fazer. E rapidamente você tomou ação, então ela foi muito estratégica, né, acho que independente das dificuldades que você sempre teve uma visão muito analítica e estratégica, porque você tomou a ação necessária para se manter de pé. Isso, eu acho que o mais importante de tudo não é só você, por exemplo, a minha trajetória é assim, eu tinha dinheiro e hoje em dia eu vivo de aposentadoria. Isso é ruim? Não, não é ruim. Isso pode ser uma coisa boa. Depende da pessoa, do ponto de vista, né? E o que que eu penso? Tendo dinheiro ou não tendo dinheiro, o mais importante é trilhar um caminho com Deus. O mais importante na vida, Deus em primeiro lugar. O resto a gente vai se ajeitando. E se Deus manda você ir para um deserto, para uma aprovação, não reclama, vai, abaixa a cabeça, seja humilde e vai. Foi o que eu fiz. É o que eu acredito, o que eu acreditei e que eu continuo acreditando. Isso é uma humildade, né, é humildade que você tem, que é lindo, de reconhecer o criador do universo, colocar ele como sendo seu provedor, e nessa jornada toda ele te proveu, não deixou nada faltar, Graças a Deus. graças a Deus. Eu acho muito eu tenho uma memória muito bonita, né, que em algum momento a Mary falou: "Olha, eu tenho dinheiro para comprar ração para os gatos, para eles não podem faltar", né, e esse amor, esse carinho que ela tem até com os animais, né, e colocou eles acima de si própria. Olha que lindo, mas mesmo assim Deus não deixou faltar para você. Não, porque também teve uma ocasião, né? Que a Érica chegou lá na minha casa com uma cesta básica, né. Então você vê, né, de um lado você faz as coisas, do outro você recebe, e a gente nesse sentido, né, a gente se ajudou. E a Érica, ela nessa ocasião, ela queria aprender inglês, né, e ela ia todos os dias na minha casa de segunda a segunda, das 7 às 9. Olha a persistência, né, para aprender inglês. E aí teve um dia que eu cheguei para a Érica e falei assim: "Érica, agora eu vou falar só inglês com você". "Mary, não faz isso comigo, o que que você quer fazer?". Lembra disso? Tem um passo antes que eu gostaria de comentar Aham. aqui, porque, tem muita gente que acredita que vive numa situação e que não pode mudar de vida e que não pode mudar padrão, né, e às vezes colocam impedimentos, que seja financeiro, para não exercer algum tipo de atividade. Então, ela falou do inglês, a Maria é professora de inglês, e a gente se conectou por conta disso, né. Aliás, se conectou mais, né, porque você já ia lá no comércio, e aí a Maria chegou: "Érica, posso colocar uma plaquinha aqui? Vou começar a dar aula". E eu: "Pode". Nesse momento eu me interessei para fazer as aulas de inglês. Comecei fazendo as aulas, e aí eu tinha uma ânsia muito forte de aprender o inglês, eu queria muito, e a Maria estava disposta, e a gente fez um combinado, né, porque a Maria, ela nunca gostou de limpar a casa. É verdade, é verdade. E eu falei: "Cara, ela não gosta de limpar a casa, eu posso limpar a casa dela", me ofereci para limpar a sua casa, então a gente fez um combinado: "Érica, você limpa a minha casa e Mary, você me dá aula de inglês". Então, a gente trocava serviço, eu fazia faxina na casa dela em troca das aulas de inglês, e foi por essa razão, por esse motivo, que eu consegui fazer aula todos os dias da semana. Exato. Então a gente fazia aula de domingo a domingo praticamente, né, umas Verdade. 2 horas por dia. Então eu consegui dar um up no meu inglês, porque a gente fez esse combinado que para mim foi muito valioso, né, e então isso mostra que a gente pode utilizar de meios que às vezes não são tão convencionais, né. Quem é que está disposto a faxinar a casa do outro em troca de um bem, né. Então nem todo mundo está disposto, e se você é alguém que de repente você não tem recursos financeiros, existem situações que você pode fazer para sim fazer as coisas acontecerem na sua vida, né. E só abrindo um parênteses aí, né, a Érica,
é interessante que ela parecia um furacão lá na minha casa, que na hora de fazer limpeza, você via a Érica correndo com um balde, vassoura para cima, para baixo. Eu falei assim: "Nossa", né. E a casa ficava impecavelmente limpa. Era um rastro, era um furacão branco mesmo, né. Ela falou pra mim a primeira vez: "Ninguém nunca limpou minha casa como você limpou". É verdade, verdade. Amém, né, a gente tem que fazer tudo o que a gente Mas tem de o melhor, que tem de né. melhor, tanto é que também da minha parte eu posso falar que eu dei o que eu tinha de melhor para a Érica, né. E isso é muito real, sim, porque eu passei por 2 escolas de idiomas grandes, né, inclusive fiz aulas com professores particulares dessas escolas, né, eu ia na casa deles fazer aula, mas eu não destravava, e eu só destravei depois que eu comecei a fazer aula com você. Que aí Então, você falava: "Érica, você precisa virar uma chave, quando você virar essa eu falava chave". assim para você: "Você tem uma tramelinha que tá É, te emperrando, né, uma é. tramelinha". Aí o que que acontece? Eu comecei a dar aula conforme eu estava falando, né, e daí chegou um belo dia que eu cheguei para ela e falei: "Escuta, agora daqui para frente é só inglês, né". "Não, Mary, não faça isso comigo, não sei o quê". Tudo bem, começamos a falar inglês naturalmente, não foi? Naturalmente. E aí teve uma ocasião que eu falei em português com ela, ela virou para mim: "Não, Mary", ela falando em inglês, né. "Não, Mary, não fala em português não, eu quero que você fale inglês comigo". Falou em inglês. Olha a lição preciosa que a gente tem aqui, né. Primeiro é você se colocar à prova, né, então ali eu tinha uma dificuldade de aprender, então vi a oportunidade de fazer aula todos os dias, vamos fazer todos os dias. E aí a gente começa a fazer e você fala: "Érica, você precisa virar uma chavinha, precisa virar uma tramelinha". Beleza. "Érica, eu vou falar só inglês com você". "Como assim?". A gente não quer se colocar no centro do problema. "Não, imagina, você vai falar só inglês comigo? O que vai acontecer?". Mas a chave era essa, era você me forçar, me colocar num ambiente que eu não teria escolha. E aí, a partir do momento que a gente se coloca no ambiente que a gente não tem escolha, a nosso único sentido é resolver aquele problema. E aí a gente começa a relaxar o cérebro, permitir que a consciência se expanda para receber informação. E aí chega o dia que a Mary começa a falar em português e eu falo: "Não, você precisa falar comigo em inglês", né, que é a aceitação, é a gente aceitar aquilo que a gente está ali para fazer. Se eu estou aqui para a tela de inglês, por que que você vai falar em português, né. Então, isso é muito legal, a gente ser exigente com a gente mesmo, com foco no objetivo que a gente quer chegar. Exatamente. E eu lembro também, eu quero colocar aqui, que eu ia lá na lojinha da Érica, que ela tinha uma lojinha, e eu ia lá e ela estava assistindo o discurso do Barack Obama. Quando não do Barack Obama, era da Michelle Obama, né? E quando eu andava de carro com ela, meu Deus, ela tinha um carro também, isso é outra história daquele carro, né? Eu estava andando de carro com ela, ela ia cantando Adele, né. Nossa, e eu, nem eu consigo acompanhar aquela mulher cantando, Adele é impossível, né, aquelas músicas de dor de cotovelo, né. É uma dica, né, eu usei muito isso e me ajudou. Eu sou uma pessoa expansiva e eu gosto de cantar. Então, por várias vezes eu pegava a letra de uma música, escrevia ela toda num caderno, depois traduzia ela inteira e voltava cantando em inglês, e isso foi fazendo com que eu assimilasse mais rápido a música e o idioma também. E a Então a velocidade, né. velocidade, é uma prática de estudo, né. Então, a gente vai buscando formas de aperfeiçoar e aprimorar aquilo que a gente precisa, né, entregar. E aí era uma das formas, eu cantava Mas é cantava ótimo, foi demais. ótimo, você destravou e foi muito bom. E eu recebi um presente de Deus, né, que foi a amizade, passei Natal na casa dela, conheci a família, foi bênção atrás de bênção, entendeu? Muitas coisas boas que a gente dividiu juntas também. Verdade. Obrigada, Mary. Obrigada por essas lembranças que Nossa, nem eu lembrava, né. É muito bom a gente poder reviver, né, muito. porque faz parte da história nossa, né. Então são situações que a gente precisa em algum momento evidenciar, né. É a nossa história bonita e talvez a gente possa contribuir com a sua jornada, dependendo do momento que você está passando, né.
É bom a gente se espelhar com quem vai descascando os abacaxis da vida, né. É, eu quero colocar uma coisa que eu acho muito interessante. Eu era secretária e durante quase 30 anos trabalhei como secretária, e daí, depois de uma certa idade, eu não consegui mais me colocar no mercado. E minha mãe era psicóloga e vivia falando assim: "Ah, você não quer ser professora?" Eu falei: "Ah, não, mãe, eu não quero ser professora, né?" E essa história, quando você está ali sem nada, sem renda, sem opções, né? Então eu falei assim: "Quer saber?" Eu mandei meu currículo para uma escola perto de casa, eles acabaram me chamando para ser professora de inglês. Eu fui lá e aí conversei com a diretora, falei, ela me perguntou se eu sabia inglês, falei que sim. E ela falou assim: "Então tá". Depois da nossa conversa, ela me tacou numa sala e eu fui dar prova de inglês para a turma, né, e eu entrei na sala, minhas pernas batiam uma na outra, assim. Com Porque medo, é né. lógico, se você não coloca você na situação que tem que ir, ou qual era a minha opção? Eu iria ficar sem nada ou eu ia enfrentar meus medos, né? Você tem que enfrentar os medos, se desafiar, como a Erika falou, né? Então eu fui dar aula na escola, depois, depois de alguns anos, acho que 2 anos que eu fiquei nessa escola, eu fui dar aula na Wizard também, depois conheci outra escola que dá aulas particulares, e estou nessa escola até hoje. Então, assim, se você não quebra aquela barreira, né? "Ai, eu não quero ser isso, eu não quero fazer isso", quebra um pouco, seja humilde, né, de se reinventar. Você pode se reinventar a qualquer tempo, em qualquer época. Não está dando certo uma coisa? Abre os olhos, veja o que você faz bem, quais são as suas habilidades para você daquilo tirar o seu ganha-pão, porque Deus coloca isso para você. Você é precioso, você tem dons. Então a gente tem que saber aproveitar os dons que Deus deu para gente. Nunca se feche para as coisas que Deus coloca na sua frente, que é assim que a gente vai caminhando aqui nesta vida. E você sempre esteve aberta para esse tipo de situação, independente do que você passou, e os caminhos foram se abrindo, né. Com certeza, As conexões com pessoas foram sendo realizadas de uma forma mágica, com certeza. né. Várias conexões que você fez por conta desse dessa sua quebra de crença. Você falou: "Olha, eu estou aqui, então o que que Deus tem para mim?", né. Se tem que mudar, vamos mudar, né? Não seja resistente, seja resiliente. Esse é o momento que a sua fé muda tudo, que você Sempre eu tive fé, mas eu nunca tive uma fé assim, eu era da igreja católica primeiro, também navegava, né, no espiritismo, mas eu nunca pegava a Bíblia, eu pegava muito evangelho segundo o espiritismo, que é muito limitado, no meu ver. Não quero criticar os espíritas, mas, no meu ver, é muito limitado, porque ele não dá um campo de visão maior como a Bíblia dá, né, que a Bíblia é mais um manual, tanto manual do ser humano como manual, de Deus. Deus se revela para a gente através da Bíblia. Então, eu achava, na minha fé católica e navegando na espírita, eu não tinha, assim, a minha conexão com Deus como eu deveria, mas isso não quer dizer que Deus deixou de cuidar de mim. Deus sempre cuidou de mim. E sempre eu aceitei os caminhos que Deus me colocou. Isso que é mais importante. muito bem. Em algum momento que você não teve respostas, você encontrou exatamente através da tua como que você encontrou, de repente, respostas que um dia você não teve? Eu acho que sempre Deus. Eu fiz primeiro, a minha primeira faculdade foi de matemática. E em matemática a gente estuda lógica, pelo menos no meu tempo, estudei muita lógica para fazer programação, fiz análise de sistemas. Quer dizer, você ter com as coisas que você tem, você agir com lógica, entendeu? E isso me ajudou muito. Então foi uma coisa que Deus colocou para mim, foi um dom que Deus me deu. E aí, o que que aconteceu?
a minha vida modificou, sempre modificou, e sempre eu falava assim: "Não, tem sempre uma saída", e através da lógica que eu ia buscar essa saída. Eu sei que hoje em dia é a inspiração de Deus, mas naquela época que eu não tinha tanto conhecimento de Deus, eu acho que através da lógica que eu, recebi como dom de Deus, eu consegui, assim, sobreviver em todos os momentos e ter sempre a esperança de que as coisas iam dar certo. Sempre com a esperança. Não, tem que fazer isso, tem que pegar ônibus cheio, tem que levar 2 horas para ir trabalhar, isso tinha. Então, era o jeito, então ok, aceito, então vamos fazer assim. Não tinha questionamento, era assim, tinha que ser assim, então vamos fazer. É aceitação, né. Aceitação também. Existe alguma oração que você fez que Deus te respondeu de uma forma totalmente diferente do que você imaginava? Sim, tem. A oração do perdão. Por quê? Por que que é perdão, gente? Por quê? Por que perdão? Perdão a gente tem que pedir a Deus e também a gente tem que se perdoar. Porque se a gente não se perdoa, a gente se amarra no passado, as cordas, as âncoras do passado, seguram a gente naquilo que a gente fez errado. Deus perdoa, mas se a gente não se perdoa, então a mais importante é aquela que você se ajoelha e pede perdão para Deus, pede perdão para si mesmo. "Me desculpa, Senhor, me perdoa, Senhor", e que eu possa me perdoar. Depois que você vê as besteiras que você faz, você tem que pedir perdão para você mesmo. Fala assim: "Hoje eu sei, mas naquela época foi a decisão errada que eu tomei. Eu quero me perdoar". Então, para você seguir em frente, precisa se perdoar, precisa a oração do perdão. E se você tiver alguém que você precisa pedir perdão, também peça. Porque senão essa pessoa que você prejudicou, que está na sua vida, precisa do seu perdão, para você ir para frente e para ela também ir para frente. Um perdão traz alívio para a alma, traz alívio para a mente, traz alívio para o coração, deixa o travesseiro até mais macio. Quando você se perdoou, você sentiu esse alívio. Aí Muito, você viu que você precisava que você conseguia tirar um peso das costas, né. exatamente. Essa foi a divisão de águas, né, o perdão. E eu ainda não estava na igreja evangélica que eu estou hoje, né, que é uma igreja cristã. E um pouco da conexão com seu filho, que é algo tão precioso para você, que toda a nossa jornada juntas, né, você sempre falava com muito amor, com carinho, mas ele estava longe, e hoje vocês estão juntos. Como que vocês estão hoje? É tão Então, especial, né. o meu filho foi assim, a questão do meu filho, é também coisas erradas que aconteceram, né. Ele estava com 19 para 20 anos, a gente teve uma briga muito feia. Eu acabei quebrando um armário, briguei feio com ele. Eu quebrei um armário dele, um gaveteiro, me machuquei, ficou sangrando, porque a minha vontade era bater nele e eu acabei batendo no armário, quebrando a gaveta do armário e acabei me machucando. E discutimos por coisas bobas, uma coisa muito fútil, foi uma coisa assim que eu fiz um pavê e coloquei um pouco de bebida no pavê, eu coloquei um pouco de rum no pavê, fiz aquelas bolachinhas com rum, molhei as bolachinhas com rum, e ele falou assim: "Mas por que que você pôs rum, né?". Não, eu falei assim: "Não, eu vou levar para casa de uma amiga". E aí brigamos por causa disso, e essa briga se escalou, e ele acabou indo morar na casa do pai, e depois quando ele estava com mais ou menos 20 anos, ele se mudou para a Alemanha, foi para Hannover, foi primeiro para Frankfurt, onde estava o tio dele, a avó dele, e depois se mudaram para Hannover. Então, quer dizer, primeiro momento foi, eu achei que eu nunca mais ia conversar com meu filho. Primeiro foi uma ruptura muito grande que tivemos, de briga, e depois essa reconciliação, perdão, a gente foi
achando isso, né? Fomos perdoando um ao outro e esse relacionamento foi assim. Depois, em 2022, ele voltou para o Brasil e atualmente eu moro numa casa que fica em frente e ele mora na casa dos fundos, no mesmo local. E esse relacionamento com o filho sempre eu acho que tem complicações. Nunca a gente resolve por completo, porque a vida da gente é diferente, né? Eu Mas, sempre vi você falando com muito amor do Christian, né, sim, sempre com muito amor. Então, mesmo ele não estando presente aqui, tem o senti eu não era mãe, hoje eu sou mãe, então eu consigo reconhecer o sentimento que você tinha de dor, porque você tinha um filho, houve uma situação que não estava muito legal, mas você sentia a falta dele, a ausência dele, e você sempre falava, mas tudo no tempo de Deus, tudo no tempo certo, né? Então, hoje ele tá lá, o que eu posso fazer, eu faço, o que eu consigo conversar, a gente conversa. Então, você sempre tratando de uma forma é, buscando sempre ressignificar essa ausência, né, entre vocês, até que você trouxe ele. Quando você trouxe ele de volta, eu lembro que você falou com um brilho no olhar, né? Meu filho está aqui, você preparou sua casa. foi. Você preparou sua casa, porque eu acho que não tem bênção maior do que a gente ter os nossos filhos junto de nós. Né? Eu acho que assim, dificuldade em família todos temos, eu sempre tive na minha casa, né? Mas todas as vezes que eu tive algum problema, foi minha família que me amparou. Todas as vezes que eu olhei para o lado e agora era meu irmão que estava lá, minha irmã e minha mãe. E esse sentimento você também tinha, porque quando você trouxe seu filho, você ficou em paz, É verdade. né? Mas eu diria uma coisa assim, para todas as mulheres, ter um filho é mais difícil de criar um filho do que criar 10 filhos. Por quê? Por quê? Porque filho único é complicado. A gente mima demais, não tem como. Mima demais, cuida Eu demais. mimo a Angélica, Então, mas eu sou rígida também, eu sou aquela mãe chata. então, mas no final, entendeu? É mais fácil criar 10 do que criar um. Eu, na minha opinião, se você é mãe, se você tem filho, pensa bem, porque Tenha criar mais. um é mais difícil. Então tem aí, porque não tem o dividir, né? E o dividir é importante. Aprender a dividir. É, essa Dividir a mãe, dividir a comida, dividir qualquer coisa que tenha dentro de casa, né? Se você só tem um, não divide. E aí não complica. tem receita de bolo, né? Não tem. Na verdade, não tem receita de bolo. A gente vai vivendo e eu acho que um grande divisor é a idade adulta, né? É a fase adulta. Porque quando a gente tá da adolescência para a fase adulta, a gente acha que a gente é dono do mundo. Eu achei que eu era, né? Acho que muitas pessoas passaram por isso. Ai, porque eu tenho 18 anos, eu posso, porque eu posso, né? Quantas vezes que eu falei para minha mãe, você precisa me dar autonomia porque eu sei o que eu faço. E a gente não sabe, né? O que ensina pra gente são as vivências da vida. Hoje eu vejo tudo que eu passei e as situações que eu convivo, os ambientes que eu estive, é o que me formam. E a minha mãe já tinha passado por tudo isso. Então a gente costuma não dar ouvido para pai e mãe, né? E a gente vai dar ouvido para pai e mãe tempos depois. Quando a gente olha para trás, a gente passou por dificuldades, por situações, por momentos que a gente falou, e agora? E aí vem, né, lá na cabecinha da gente, aquela vozinha do pai, da mãe falando, não sei o quê. Aí a gente reconhece, né? Então eu acho que muito mais do que ser filho único, né, ou não, porque não tem receita de bolo, a vida de um não é a vida de todos, mas é esse entendimento nosso quando a gente faz essa real transição da fase adulta e a fase da consciência, né? Porque a gente ter consciência das coisas é bastante. É difícil a gente encontrar esse ponto de equilíbrio, né? O amadurecimento, né? O amadurecimento da pessoa é quando ela passa por dificuldades, aí que vai amadurecer. Eu diria isso. O amadurecimento sai das dificuldades. Total. Totalmente, assim, quando eu faço uma analogia para minha vida, o discernimento que eu tenho
a o controle emocional que eu tenho é total por conta das dificuldades que eu passei. Total. Antes eu era uma descontrolada emocionalmente. Eu já bati cabeça na parede, Nossa, né. E aí eu falei: "Cara, é isso? Não, não é. Então para. Para, porque a gente precisa parar. A gente precisa parar. Isso faz sentido? Faz, continua. Isso não faz sentido? Para. Dá passo para trás. Faz uma avaliação de tudo que você precisa. Se for necessário recomeçar, recomeça, mas ajusta a rota. Então hoje eu tenho um discernimento que as dores me formaram. Totalmente, assim. E muita gente que não passa por situações difíceis são aquelas pessoas que não estão totalmente conectadas, né, que acha que viveu tudo e na verdade não viveu, porque é bíblico, né, o poder de Deus cresce na dor. exatamente. E precisa estar junto com Deus, né? Precisa ter essa conexão com Deus. E na minha igreja eles falam muito conversar, ter uma relação com Deus, conversar. Senta lá, conversa com Deus ou ajoelha e conversa com Deus, né? É muito importante. Essas conversas com Deus, eu tenho uma história, né, minha irmã passou por uma dificuldade de saúde, né, e eu lembro que quando a gente descobriu, a gente foi para casa dela, e aí o sogro dela estava lá, e ele falou assim: "Quando eu fiquei sabendo, alguém me ligou e eu estava dentro do ônibus em pé, e eu falei: 'Não acredito', e imediatamente eu comecei a orar". Eu olhei para a cara dele como se aquilo que ele estava falando era uma coisa absurda, porque para mim eu orava de manhã, quando eu acordava e quando eu ia dormir, eram os momentos que eu orava. E na verdade a gente pode orar todo o tempo, né, então quando ele falou isso, eu comecei a orar dentro do ônibus, eu falei: "Uau, eu posso orar o tempo inteiro". Então, o discernimento que a gente precisa, né, e se você tem fé, se você passa por qualquer situação, o tempo inteiro que você tiver, que você achar pertinente e necessário, você pode chamar Deus para a tua vida e você pode orar e você pode, pedir a proteção dele, né, porque quanto mais a gente pede, mais ele nos abençoa, mais cuida. Às vezes a gente acha que não está sendo cuidada, mas a gente tá. Às vezes a gen Eu quero até ilustrar essa sua fala aí. Eu quero ilustrar porque na situação ali de Eva, que estava diante da serpente, a serpente tentando Eva comer o fruto que não podia comer. Se Eva tivesse parado e tivesse falado assim: Meu Deus, me ajuda, o que que eu faço agora? Tenho certeza que Deus, na hora, estaria ali e a gente não estaria aqui, né? Então, eu acho que em qualquer momento a gente pode. E eu tenho situações que eu posso contar para vocês, que teve uma vez que eu tive pneumonia, fiquei muito fraca, naturalmente, e eu estava um dia andando na rua indo para a igreja e eu senti alguma coisa, deu um chute na minha canela. Eu pus a mão para cair no chão, só que alguma coisa me segurou, eu não caí. Eu estava já pronta para cair no chão e alguma coisa me segurou. Então, às vezes, a conexão que a gente tem nos ajuda tanto fisicamente como espiritualmente. Precisa estar sempre conectado, isso é importante. Agora eu vou te fazer uma pergunta: qual foi a decisão mais importante que você tomou por você? Mais importante é quando eu morava de aluguel no Brooklyn. Quer dizer, eu morava numa casa pequena, mas era muito boa. E aí, o que que acontece? Eh, meu filho, eu tinha brigado com ele primeiro. Meu pai faleceu, e isso foi em 2007. E eu tive que decidir, eu ia ficar naquela casa pagando aluguel esperando meu dinheiro acabar? Não. Então, não foi por mim, foi inspiração divina. É o que eu falei, eu tinha uma visão lógica da situação. Então, com as coisas que eu tinha para fazer, eu pensei assim, eu estava desempregada na época também, para somar tudo. E aí, o que que eu fiz? Decisão lógica. Eu fui,
saí do aluguel, eu avisei, entreguei a casa e me mudei para a periferia. Por que para a periferia? Porque a vida é mais barata na periferia. O custo de vida é mais barato, então eu me mudei para lá. Foi aí que começou a minha história lá na periferia, que depois eu fui na loja da Érica e tudo, que a gente teve essa convivência muito boa e que a gente se admira mutuamente, né? E hoje, quais são as decisões que você toma por você? Bom, a melhor decisão que eu posso tomar é ajudar as pessoas. Ajudar através dos meus depoimentos, né, de Deus, e que a gente possa ajudar as pessoas, orar pelas pessoas. Eu tenho um grupo de orações também que eu faço parte da nossa igreja, e a gente nesse grupo se reveza todo dia de manhã, às 5 da manhã, estamos lá de joelhos orando, temos uma lista de pedidos de orações pelas pessoas que estão enfermas, pelas pessoas que precisam de alguma coisa, a gente está sempre orando. E orar um pelos outros fortalece, nos dá poder, porque a gente fica mais tempo em conexão com Deus. Então, quanto mais a gente ora, quanto mais a gente ora pelos outros, mais em conexão a gente está com Deus. E assim a gente está fazendo a vontade de Deus, de alguma forma. Então, o que eu aconselho é isso. Que bonito. Isso conversa bastante comigo, porque eventualmente, quando eu tô principalmente no trânsito, né, que eu vejo alguma situação, eu sempre eu sempre penso assim: "Que Deus abençoe sua vida", né, tipo, de repente uma pessoa que eu nem conheço, né, mas quando eu percebo eu já tô abençoando a vida da pessoa. E tem uma prática que eu não fazia, que era orar pelas pessoas, e recentemente eu comecei a orar pelas pessoas, né, então é bom a gente dedicar um tempo nosso para realmente, né, passar energia positiva, para passar o bem, porque a vida nossa não vale nada, né. Então, se a gente puder passar aquilo que a gente tem de melhor, que seja em pensamento, porque a nossa vida é energética, então a gente passa pensamento positivo, a gente conecta com Deus e que Ele possa abençoar as pessoas ao nosso redor, todos aqueles que precisam, né. São valores que eu quero passar e que eu passo para minha filha, né. A gente sempre ora à mesa pela refeição e a gente ora pelas pessoas que não têm refeição, então isso é muito bonito, são valores, assim, que é inestimável, né. Verdade. Imagina que daqui a 50 anos você tenha um bisneto e eu quero que você pense qual que é o valor que você quer que o seu bisneto reconheça de você. Eu acho assim, para as pessoas mais novas, né, os velhinhos são da igreja, gostam de orar. Eu gosto dessa imagem, né, eu gosto dessa imagem tradicional, quando a gente vai para a igreja, que está em oração, que você vai orar pelas outras pessoas, pela família também, mas também pelas outras pessoas. Eu gostaria de ter essa imagem da velhinha coroca que vai na igreja. Quer que ele tenha esse sentimento de fé. Isso. E que ele veja na bisavó dele essa pessoa coroquinha que ora, né. Eu gostaria. Qual é a principal lição que você quer que fique da sua história? Bom, eu tenho aqui uma frase que eu uma vez tirei na igreja que eu gostaria de passar para vocês. "O tempo de Deus é perfeito. Confie nos seus planos para a sua vida. Tudo tem o seu tempo determinado, e há um tempo para tudo. Para todo propósito debaixo do céu." Isso está em Eclesiastes 3:1. Isso é muito importante. O tempo de Deus é o tempo de Deus. Que a gente também se coloque nas mãos de Deus para aceitar a vontade de Deus na nossa vida. Independente de você ter dinheiro ou não ter dinheiro, você está nas mãos de Deus. O que que é mais importante? Você, sei lá, ter milhões e não ter saúde? Ou você ter saúde e não ter milhões? Então, os valores se, vamos dizer, se transformam. Porque às vezes você está pondo valor no dinheiro
e deixando Deus de lado. O que é mais importante é Deus. Então, coloque Deus em primeiro lugar. E o resto, ele vai te prover. Não do jeito que você quer. Não vai ser do jeito que você quer, com certeza. Mas é do jeito que precisa ser para você ser aperfeiçoado, para você ser resiliente, para você ser uma pessoa melhor a cada dia. Você falou tempo de Deus, né? É algo que, assim, hoje eu tenho 40 anos, né? E em alguns momentos ele pode me mostrar a perfeição do tempo dele. Quando eu era menina, minha mãe me levava para trabalhar com ela lá na Paulista. Ela fazia limpeza em alguns apartamentos lá e ela falava: Érica, vai me ajudar lá na casa, não sei o quê. E daí saía eu da escola e ia ajudar minha mãe na Avenida Paulista para fazer faxina. Ela estava em uma casa, daí eu ia para outra, começando limpando a casa lá e depois ela ia finalizar o que eu tinha começado. E quando eu chegava na Avenida Paulista, eu olhava aqueles executivos, né, todos de terninho, pastinha na mão, não sei o quê. E para o meu mundo, para minha realidade, eu falava: "Uau, né, eu quero isso para mim, eu quero ser uma executiva aqui na Paulista", né, e eu era uma menina, né, muito nova. 25 anos depois, eu paro para visitar um cliente na Avenida Paulista, estaciono meu carro lá, piso na calçada e me vem uma consciência. Eu sou uma executiva de conta, visitando um cliente, eu sou uma executiva na Avenida Paulista. E aí minha mente me conectou com a criança que um dia sonhou. Então, no tempo dele, ele permitiu que o meu sonho se tornasse real. E às vezes a gente quer uma coisa para amanhã, a gente quer uma coisa para agora, a gente quer uma coisa de imediato. E no meu caso, um sonho que eu tive de menina demorou 25 anos para se tornar real. Imagina isso, né? E aí, se a gente vai fazer alguma analogia para alguma história bíblica, quantos anos se passam na vida de tantos personagens da Bíblia para que algo muito bom se aconteça, né? Que vai totalmente de acordo com o que você falou. O tempo de Deus, ele é perfeito, né? Tudo acontece no tempo dele, na hora dele, do jeito que tem que ser. Se for para ser, vai ser. Se não for para ser, é porque não era o destino para acontecer. Que linda! Exatamente, é Muito exatamente. obrigada. Obrigada Olha, também, estou Érica. muito, muito, muito feliz de ter você aqui. Você é uma referência minha. A sua história, ela me brilha os olhos, me canta o coração. E eu te agradeço. E Obrigada eu por ter posso vindo falar o aqui. mesmo, eu posso falar o mesmo. Eu tenho, assim, admiração muito grande por você, pela sua história, pela persistência. E a gente pode marcar outros, né, se você Com quiser. certeza, De com repente, a certeza. gente tem muita coisa para contar para as pessoas que estão aí nos ouvindo, né? A gente sempre Bem tem. bem-vindo. Essa é uma essência do Por Mim, é trazer histórias de pessoas reais, de vidas reais, pessoas que são extraordinárias nas suas ações, atitudes, pessoas que têm bagagem, têm experiência e amor por compartilhar. Porque é isso que torna a gente é isso que é importante na vida nossa, aqui em vida, né? É a gente poder compartilhar coisas que são boas, sentimentos bons, dores que podem se tornar amores, ou dores que se tornam fortalezas. Então a gente está aqui, o Por Mim está aqui para contar a história da Maria, para contar a sua história, para contar eventualmente a minha, para mostrar que a gente toma decisões por nós, pelos nossos, todos os instantes, né? Então, Exatamente. esse é o Por Mim, continua com a gente. Siga o Erika Cupertino no Instagram, no YouTube também é Erika Cupertino. Fique ligado na próxima história que também vai ser muito espetacular. E muito obrigada, Mary. Eu que agradeço. Obrigada.